Bom dia, igreja. Estamos começando aqui mais um novo City School nessa manhã de domingo e mais um tempo de aprendizado das Escrituras, de aprofundamento na Palavra de Deus. E nós queremos começar esse momento louvando ao Senhor. Quero que você daí da sua casa, olhando essa tela do computador, do seu celular, louve ao Senhor de olhos fechados, entre num espírito de adoração a Deus nesse exato momento conosco, amém? Pela manhã tu tens minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Pela manhã tu tens minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. E não há outro que mereça, e não há outro amado da minha alma, não há outro, não há outro que mereça mais do que a ti. Pela manhã minha adoração, meu clamor a ti, Jesus. Oh, e não há outro que mereça, e não há outro. Te adoramos, Deus, te adoramos, Deus. Cante com Ele, cante com o Espírito Santo. Pela manhã tu tens minha força, oh, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Essa é minha recompensa, esse é meu galardão, ter você dentro de mim pra sempre. Essa é minha recompensa, esse é meu galardão, ter você dentro de mim pra sempre. Vamos, vamos, essa é minha recompensa, esse é meu galardão, ter você dentro de mim pra sempre. E não, essa é minha recompensa, esse é meu galardão, ter você dentro de mim pra sempre. Nessa manhã queremos ser inundados pelo Teu Espírito, Deus, pelo Teu Espírito, Deus. Nos tome com a força, com a alegria da salvação, e nos abrace, Espírito Santo, nos abrace. Aleluia.
Aleluia, bom dia, glória a Deus por essa adoração e estarmos aqui podendo mais uma vez aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor e sermos edificados por Ele, através das Escrituras, através da Sua palavra, daquilo que Ele tem para nos ensinar. Quero que você tenha aí na sua mão a sua Bíblia e as suas anotações, seu caderno para você anotar. Nós estamos finalizando a parte do nosso culto, firmando na rocha. E nesse período de finalização, a última abordagem nossa será sobre a Trindade. Nós tivemos uma aula na semana passada sobre Deus, falando sobre a paternidade de Deus. Hoje nós vamos iniciar um estudo sobre Cristologia, ou o nome de Jesus, e vamos finalizar com a apresentação do Espírito Santo. É importante, antes de nós entrarmos aqui no ponto específico da nossa aula de hoje, Cristologia, mais uma vez eu quero frisar a importância sobre a Trindade, o fato de que a Trindade é a revelação da junção do Pai, do Filho e do Seu Espírito, sendo um só. É importante nós ressaltarmos que nesse caminho da Trindade e de revelação da Trindade, não existe em nenhum dos três, nenhum que seja maior do que o outro. O Pai não é superior ao Filho, o Filho não é superior ao Pai, nem o Espírito é superior ao Pai, nem ao Filho. Mas cada um deles estão trabalhando juntos para um propósito eterno, que é de salvação, remissão e alcance do coração do homem. Cada um tem um papel bem fundamentado, estabelecido na vivência e no viver da história do homem na terra. E em cada tempo da história, houve um tempo em que o Pai se revelou e teve uma obra específica. Houve o tempo de Jesus, nós vamos falar aqui, e nós agora estamos também vivendo uma estação de revelação do Espírito Santo até que Jesus volte, porque foi assim que Ele nos prometeu. Na abordagem da última aula, nós, quando trilhamos o caminho falando sobre a paternidade, nós decidimos usarmos a paternidade de Deus como um ponto de partida para a abordagem da nossa aula, devido à grande extensão e à impossibilidade ou à incompreensibilidade de falarmos de tudo que Deus é e de tudo aquilo que abraça a divindade de Deus. Por isso nós decidimos então abarcarmos e estabelecermos o nosso estudo aqui focando na paternidade. Por isso Miqueias esteve trilhando o caminho falando especificamente sobre a paternidade de Deus, um Deus que é Pai, um Deus que se manifesta, um Deus que se revela e um Deus que mostra a sua paternidade sobre os homens e que revela também a sua paternidade sobre Jesus. Nós vamos falar sobre isso hoje e compreendemos também que a nossa filiação a Deus se deve exatamente sobre a paternidade que Deus exerceu e que manifestou sobre Jesus. É tão difícil nós conseguirmos alcançarmos todo o conhecimento, todo o entendimento a respeito de quem Deus é e de tudo que Deus é, porque nós estamos a uma eternidade de distância de conhecimento profundo sobre quem Deus é. Nós sabemos que por bilhões e bilhões de anos nós receberemos revelação de quem Deus é, e todos os dias da era que ainda há de vir, nós conheceremos novas facetas de Deus que nós ainda não conhecíamos. No livro de Apocalipse, por exemplo, quando os anjos estão cantando Santo, cada uma das vezes que aquele que está sentado no trono se vira, eles vê parte da face e eles têm uma revelação da santidade que está sobre aquele que está no trono. Isso nos revela que pela eternidade inteira, os anjos que estão adorando diante do trono do Senhor, ali na sala do trono, eles estão recebendo e tendo conhecimento da revelação de quem Deus é. Então, conhecer Deus é quase que conhecer Deus em sua plenitude é quase que impossível para nós durante esse curto espaço de tempo da nossa vida terrena que nós estamos aqui. Por isso nós julgamos tão importante falarmos e trilharmos o caminho sobre a paternidade de Deus. Deus é um Deus que é Pai.
Então, além de Deus ser Pai, Deus é um Deus que é santo, Ele é eterno, Ele é bom, a sua bondade é santa, a sua bondade é eterna. Deus é um Deus que se manifesta e se revela em justiça, a sua justiça é santa, a sua justiça é eterna. E nós poderíamos passar horas e horas infinitas aqui falando sobre todas as características e declarações e qualidades que estão envolvidas em toda a Bíblia Sagrada sobre Deus, e nós não conseguiríamos assim ainda trilhar todo esse caminho e sermos exatos em toda a estrutura de quem Deus é. É impossível nós respondermos a todas as indagações sobre Deus e respeitando a sua amplitude. O nosso objetivo é, no mínimo, trazer informações introdutórias para que você que está nos assistindo, está recebendo essas aulas e fazendo esse curso, possa ser conduzido ao interesse de buscar o conhecimento de Deus e crescer em intimidade na revelação de quem Ele é. Então, na semana nós já recebemos o entendimento sobre esse Deus que é Pai. Vamos falar hoje a respeito do Deus Filho, Jesus, e vamos falar sobre... Nós vamos tocar principalmente na revelação do Jesus homem, a sua humanidade, a sua estrutura humana, como Ele se manifestou na terra, para que fosse para nós um protótipo e um exemplo daquilo que nós devemos ser. E vamos manifestar, entendemos também a manifestação de Jesus como homem, como referencial também para nós nos tornarmos exatamente aquilo que Deus deseja que nós sejamos e nos tornarmos cada dia filhos que estamos agradando o coração do Pai. E vamos finalizar esse curso firmando a rocha, falando a respeito do Espírito Santo, suas manifestações, suas capacitações em nós e a preparação do Espírito para a igreja, preparando para a volta de Jesus que virá. O Espírito Santo é esse que está nos consolando, cuidando de nós, nos equipando para a obra do ministério, nos fortalecendo, nos transformando em imagem de Jesus, mas isso será um assunto para daqui às próximas semanas ainda. Mas iniciando hoje o nosso assunto sobre a cristologia, nós vamos tentar aqui em alguns minutos ou no máximo uma hora trilharmos o caminho falando sobre a cristologia ou o nome de Jesus, mas eu quero te dizer que é impossível nós trilharmos o caminho da cristologia aqui de maneira profunda. O curso mais básico hoje, o que nós estamos até algumas pessoas da igreja fazendo, um curso em Belo Horizonte, no mínimo 5 horas falando somente de cristologia, mas nós vamos tentar compilar e resumir. Mas a melhor maneira de você se aprofundar nisso é lendo a palavra, conhecendo mais, buscando mais entendimento e recebendo mais o Senhor. Nos próximos níveis do nosso curso da Novo Say School, nós vamos ter a oportunidade de aprofundarmos melhor em cristologia e nos apaixonarmos pela revelação de Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus manifesto na terra. A primeira parte da nossa apostila já começa com uma frase, o pessoal da pedagogia aqui do curso colocou para a gente, né? Jesus Cristo era plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa. Essa é a grande indagação de todas as eras. Os homens tentam sempre explicar essa correspondência de Jesus, estabelecendo em si próprio o poder divino sendo manifesto nele. Nós vamos ver isso desde a sua concepção, como ele foi gerado, e também a revelação da plenitude da humanidade em Jesus. Sentindo o que ele sentiu, tendo as emoções que ele teve, passando pelas aflições que ele passou, tendo fome, passando necessidades, passando por momentos de profunda ansiedade e opressões, sentindo tristeza, chorando. Tudo isso nós vamos falar e revelar a humanidade de Jesus aqui durante esse tempo. O primeiro aspecto que nós vamos falar aqui hoje é sobre a humanidade de Jesus. É importante nós
compreendemos que essa humanidade de Jesus é manifesta desde o seu nascimento. Lembra-se lá aquilo que muitos de nós já recebemos em algum momento da nossa história, ou se não recebemos, podemos começar a receber a partir de agora, tanto no livro de Mateus quanto no livro de Lucas, é quem nos dá melhores relatos sobre os primeiros dias, os primeiros anos, a concepção de Jesus. Lucas ali vem trazendo toda uma genealogia a respeito de Cristo, Mateus, e nós podemos encontrar o caminho da concepção humana de Jesus. Nós podemos ver que o modo de ser concebido de Jesus, ele vai ser concebido não por um anjo que vem do céu e faz com que ele esteja na terra, nasça na terra. Ele não é trazido como uma criança do céu e colocado na terra para alguém cuidar, mas ele nasce na estrutura e através das estruturas humanas de uma mulher chamada Maria. Maria era essa menina, essa jovem que era virgem, não havia tido ainda nenhuma concepção carnal com nenhum homem. Ela estava se preparando para o seu casamento. Na nossa cultura hoje, ela estava noiva de José, e a Bíblia fala que ela esperava o tempo do seu casamento, e nesse interim, antes de chegar a data específica do seu casamento, ela recebe uma visitação de um anjo que mostra para ela e que fala com ela que a partir desse momento ela receberia o poder de gerar o Filho de Deus. O anjo chega até Maria, agraciando ela e dizendo para ela que ela é bendita e agraciada. Ela foi encontrada com uma mulher com tamanha graça e favor, ou com características para conceber e gerar o Filho de Deus. Isso é maravilhoso e pode nos dar uma revelação tão profunda de que o olhar de Deus para nós, para a terra, necessita de encontrar em nós um interior possível para gerar a vida de Jesus em nós, para que o mundo seja salvo através daquilo que nós geramos. Mas mesmo assim, quando nós olhamos esse poder materno que foi dado a Maria de gerar Jesus, nós podemos ver, no entanto, que aquilo que Maria gerou continua vivo. Jesus permanece vivo, mas ela própria em si, ela não está viva, ela está morta, aguardando a ressurreição dos santos, aqueles que morreram no Senhor, para receber um corpo manifestado em glória no futuro ainda. Então Jesus, no livro de Mateus, capítulo 1, o versículo 18, fala que Jesus foi concebido no ventre de Maria pela obra do Espírito Santo. Lembra que Maria pergunta para Jesus, Maria pergunta para o anjo, como há de acontecer isso, como que eu vou ficar grávida, como que eu vou conceber uma criança, tendo em vista que eu sou uma moça virgem, eu ainda não conheço nenhum varão, eu ainda não tive relações sexuais com nenhum homem. E a resposta do anjo ali para Maria é: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Há uma canção que diz, e que canta esse texto que diz, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então essa é a manifestação e o modo como Jesus seria gerado por meio de Maria. O Espírito Santo viria sobre ela e ela seria cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo colocaria dentro dela uma centelha daquilo que era eterno. Uau, isso é maravilhoso, nós pensarmos que de modo humano vai ser gerado algo que somente divinamente poderia ser gerado. Meu Deus, é tão profundo para o nosso entendimento humano conseguirmos fundamentarmos o fato que algo eterno nasce numa estrutura humana que somente pode ser concebida de um modo humano, de um modo carnal. Então, quando Maria recebe essa revelação a respeito do nascimento de Jesus, quando ela comunica isso com José fica ali incomodado com isso. Ele acredita que Maria talvez esteja mentindo para ela, ou que para ele, ou que Maria havia o traído de alguma maneira, e José tenta fugir disso de maneira até mesmo heróica, porque Maria poderia ser colocada em uma posição talvez de ser julgada, escarnecida, ou viver algum tipo de julgamento social ali,
ou até jurídico, por ser uma mulher desposada e preparada para ser esposa dele, e agora aparece grávida, e ele tinha certeza que esse filho não era dele, porque ele ainda não havia tido nenhuma relação íntima com essa mulher, com essa jovem. E é nesse momento em que José tem um sonho, quando ele está fugindo, ele está indo embora, ele vai deixar Maria sozinha, e se ele fizesse isso, se ele não fosse interrompido pelos céus, ele então seria tido como um covarde, que engravidou Maria, deixou ela só, mas nesse caminho ele é paralisado ali por uma revelação celestial. Ele tem um sonho durante a noite, e nesse sonho ele recebe uma direção, e o Espírito, através de um anjo, fala com ele que aquilo que estava em Maria não era de homem, mas que era algo santo que vinha do próprio Deus. Então ele volta, assume Maria, Jesus é concebido, ele nasce e está vivendo a sua vida. José é aquele que vai disciplinar e ensinar Jesus as características de se tornar um homem com responsabilidade. Nós vemos que a profissão de Jesus é carpinteiro, que é a mesma profissão de José. Jesus recebe as mesmas categorias de direito que estavam sobre José, que era da linhagem da família de Davi. Então, tudo aquilo que está se transcorrendo, está se estabelecendo, está caindo ali, exatamente dentro do curso da história, conforme as profecias já falavam e que Deus queria manifestar. Então o Espírito vem sobre Maria, o poder do Altíssimo cobre ela, com a sombra do Santo Espírito de Deus, e ela é envolvida, e nasce esse menino, que é santo e que é filho de Deus, que não foi gerado numa estrutura de pecado. O livro de João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele dá o seu Filho, Ele dá o seu único Filho ao mundo. Ele está permitindo que esse Filho seja trazido ao mundo para manifestar poder, vida e salvação ao mundo. O livro de Gálatas, capítulo 4, Gálatas 4, versículo 4, diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a estrutura da lei, para manifestar, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha a preocupação do Pai em enviar o seu Filho para trazer salvação ao mundo e revelar a glória dele ao mundo. Todos nós, para nascermos de pai e de mãe humanos, herdamos a natureza pecaminosa. Isso não é possível na vida de Jesus, porque ele não recebe culpa na sua concepção, ele não recebe peso na sua concepção, e ele teve a sua concepção na santidade. Jesus foi concebido pela junção da divindade de Deus com a humanidade de Maria, uma mulher virgem e escolhida para esse fim. A partir de agora, nós vamos falar sobre as fraquezas e as limitações humanas que Jesus carregava. Gente, Jesus possuía um corpo humano, e esse corpo humano de Jesus estava exposto a todos os tipos de fraquezas e limitações. Como nós falamos aqui desde o início, Jesus nasceu como um bebê. Lucas capítulo 2, versículo 7, nos fala do momento do nascimento de Jesus, como ele nasce. Os textos bíblicos vão nos mostrar como ele é levado como uma criança de 8 dias para se apresentar ao sacrifício pelo seu nascimento ali no templo. Jesus crescia e se fortalecia em sabedoria e em graça. O livro de Lucas capítulo 2, versículo 40 nos fala sobre isso, que o menino ia crescendo e se fortalecendo em sabedoria, em graça, e nós vemos, se você se lembra do texto, quando fala que Jesus vai, junto com os seus pais, ele tinha 12 anos, e ele vai para a festa acho que é a festa da Páscoa em Jerusalém, e eles estão celebrando em Jerusalém. Quando a festa acaba, eles estão retornando. Então, depois de um dia voltando de Jerusalém, voltando para Nazaré, fazendo esse longo trajeto, né? São mais de 100 quilômetros, ele está perdido no meio da multidão,
os seus pais não o encontram e Jesus, então, José e Maria voltam para Jerusalém procurando Jesus. Quando ele volta, eles encontram com Jesus no templo. Ele estava sentado no meio dos doutores da lei e ele fazia perguntas e ele falava. E eles se impressionavam com a sabedoria que Jesus tinha com apenas 12 anos. É só para lembrarmos isso, gente, que isso impressionava. Nós podemos falar que uma criança de 12 anos pode ser muito inteligente, mas nesse contexto, Jesus morava na periferia da nação. O centro religioso de ensino bíblico e da Torá estava em Jerusalém. Jesus não morava lá, Jesus não estava aprendendo em nenhuma escola rabínica, e ele carregava toda a estrutura de sabedoria sobre a lei, e isso não é por outro motivo, porque ele foi exatamente aquele que deu e que inspirou a própria lei a Moisés. O livro de João, capítulo 4, versículo 6, é o texto quando Jesus está caminhando e ele é necessário passar por Samaria e ele para ali na beira do poço de Jacó, e a Bíblia fala que ele estava cansado, ele estava com fome. Depois os discípulos até chegam para ele e falam: Jesus, você não está com fome? Você precisa comer. E Jesus disse: não, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Mas instantes, no capítulo 4, versículo 6, o texto João nos relata que Jesus havia ficado lá no poço e mandado os discípulos ir na cidade, porque ele estava cansado do caminho. Isso nos mostra que não era Deus aqui vivendo na terra, cheio de poder, e que não cansava, e que tinha força, que não dormia. Não, Jesus estava cansado, porque a sua humanidade foi desgastada pelo longo percurso. Quando a mulher samaritana chega ali na beira do poço, Jesus pede água para ela para beber, exatamente porque ele estava com sede. A gente sabe que esse é o gargalo que ele usa para iniciar um diálogo, evangelizá-la e salvar aquela mulher. Mas de fato ele estava com sede, ele havia caminhado muito, ele havia trilhado um longo caminho e agora ele tinha sede. Quando Jesus também estava na cruz, crucificado, ele já estava há várias horas sem comer, sem beber, e a Bíblia fala que ali já na cruz ele tem sede e ele pede de beber, e é quando aquela história que nós conhecemos, quando aqueles soldados pegam ali vinagre, molham e passa nos lábios de Jesus e ele cospe. Nós já sabemos. O livro de Mateus, capítulo 4, versículo 11, é o relato de quando Jesus está no seu período de jejum e ele tem fome, ele está fraco. O texto fala que ele jejuou durante 40 dias e no final desses dias ele teve fome. Perceba mais uma vez a humanidade de Jesus sendo revelada através desse texto. Nós vemos no livro de Lucas, no capítulo, e aqui, Lucas capítulo 21, na nossa apostila aí está constando Lucas 21, 39, mas esse é o ponto crucial da nossa aula de hoje, e essa deve ser a correção que você deve mandar agora para o Ingrid, mostrando para ela que você está assistindo essa aula, manifestando para ela: o Ingrid, o erro da apostila está em Lucas 21, 39. Na verdade, o texto exato está em Lucas, no capítulo 23, o versículo 46. Então, mande para o Ingrid agora uma mensagem no privado falando com ela: compute a minha presença, minha conclusão desse curso, porque o erro de Lucas 21, 39, a correção é Lucas 23, versículo 46, que diz: clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ponto final, e Lucas relata dizendo: e havendo dito isto, expirou. Aí esse texto está falando: e havendo dito isto, Jesus morreu. Aqui, nesse momento, encerra-se todo o funcionamento da estrutura humana de Jesus junto com os homens. O seu corpo cessa de ter vida e de funcionar como um homem aqui. Esse é o ponto máximo das limitações de Jesus, que foi vista quando ele está na cruz, quando a sua humanidade é manifesta e ele entrega ali. Quando Lucas 24, o versículo 38, nos relata
o momento exato em que Jesus ressuscitado diz: por que vocês estão perturbados e por que sobem tais pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus então se manifesta aos discípulos, era o terceiro dia já, ele já havia ressuscitado, ele está aparecendo aos discípulos, e ele fala: venham, toquem em mim, sou eu, não é um espírito que está aparecendo a vocês não estão tendo uma visão aqui de algo sobrenatural, vocês estão vendo exatamente a mim, eu que caminhei, que andei, que trilhei um caminho, vivendo junto com vocês. Aqui é manifesto que a ressurreição da morte de Jesus no novo corpo, como nós também iremos receber. Hoje à noite nós vamos falar sobre o poder da ressurreição que nós receberemos. Aliás, você deve preparar na sua casa o seu suco de uva, o seu pão, para mais tarde, nosso culto às 19 horas, nós celebrarmos a ceia juntos. E Atos, no capítulo 1, versículo 9, nós vemos Jesus subindo aos céus com este corpo ressurreto, junto do Pai, encontrando-se com o Pai. Ele está junto dos discípulos e os céus, são ali, estão abertos, recebendo a subida de Jesus. Ele está subindo com os anjos ao seu lado e manifestando ali o poder do seu corpo. Então aqui nós podemos encerrar falando e podemos trilhar em tantos outros textos também, mas manifestando as fraquezas e as limitações humanas. Nós podemos falar também quando Jesus chega em Betânia, na casa de Lázaro, Lázaro estava morto, e quando Jesus vê tudo aquilo que estava ali envolvendo aquele ambiente de velório, Lázaro estava já sepultado, a Bíblia fala que Jesus chorou. Ele derrama suas lágrimas ali, por mais que o versículo talvez seja o menor versículo da Bíblia, e nós achamos que ele passa rápido, ninguém que chora e já limpa, e já levanta, não. Jesus talvez gastou alguns momentos ali, alguns instantes ali, chorando e buscando do Pai o entendimento e a revelação de como ele vai se comportar nesse momento e de como ele vai operar, qual deve ser a resposta. É importante nós dizermos que Jesus não chega ali com a sua humanidade, com seus peitos estufados, malhados, assim de que era o carpinteiro, falando: não, vou ressuscitar, não. Ele era tão familiarizado com Lázaro, com Marta, com Maria, que quando ele chega ali naquela casa, ele de fato sente a dor e o peso da falta do seu amigo Lázaro, e só depois de chorar é que ele se levanta e se posiciona para a ressurreição de Lázaro. Aleluia. E nós tem tantos outros textos que nós podemos citar, quando Jesus também vê as multidões. A Bíblia fala que Jesus se move com íntima compaixão pelas multidões, por aquilo que as multidões viviam. A Bíblia diz que Jesus olha para elas e vê que elas andavam perdidas, desgarradas como ovelhas que não tinha pastor. Então, as limitações, as fraquezas humanas, as necessidades, todas de Jesus são reveladas a nós. Lembrando que nós estamos estudando Cristologia e estamos falando a respeito dos caracteres, das características da humanidade de Jesus. Nós podemos falar de tantas coisas a respeito de Jesus, poderíamos falar sobre o Jesus Messias, mas nós vamos focarmos a nossa vida aqui de falarmos sobre o Jesus se manifestando e se revelando como homem, tendo que nós estamos estudando o curso que nós estamos no nível 2, firmando na rocha, que o principal aspecto e o principal alvo é nos dar fundamentos da nossa vida para nos tornarmos cristãos aperfeiçoados e na semelhança de Jesus. O livro de Lucas 2, versículo 52, é o relato que Jesus crescia em sabedoria diante dos homens. E a partir daqui nós vamos trilhar um caminho de analisarmos o fato que Jesus possuía uma mente humana bem estabelecida em si próprio. Ele pensava como um homem, ele estava recebendo. Jesus não nasceu com toda a sabedoria, ele estava crescendo, adquirindo isso, recebendo isso no seu interior e na sua vida. O livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, diz que Jesus aprendeu com aquilo que ele sofreu, com aquilo que ele padeceu, a obedecer. E certamente Jesus talvez tenha levado umas chibatadazinhas de Maria, de
de José. Em muitos momentos Jesus esteve ali trabalhando ali na oficina e talvez bateu o martelo no dedo, enfiou farpas na mão dele. Tudo isso Jesus passou. Lucas 2:46 fala do raciocínio de Jesus como nosso, inteligência espiritual, do momento quando ele estava ali no templo em Jerusalém ensinando. Vamos falar também sobre que Jesus possuía uma alma e emoções humanas. No Getsemane, no livro de João 12, versículo 27, quando Jesus chega ali, eu quero ler esse texto, João 12, versículo 27. Jesus fala, né, ele estava orando, ele fala, agora a minha alma está perturbada, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Jesus sabia que ele veio para esse momento, era necessário passar por esse momento. Desculpa, gente, esse não é o momento que Jesus está no Getsemane. O momento que Jesus está no Getsemane sendo oprimido está em Mateus capítulo 26, no versículo 37, fala que levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E o versículo 38 fala, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. É o único momento da história que nós vemos Jesus fazendo aquelas orações semelhantes às nossas quando a gente tem dificuldade de entrar em comunhão. Jesus vai e volta 3 vezes, ele está orando, por 3 vezes ele encontra os discípulos dormindo. Ele não consegue entrar em uma densa atmosfera de oração, de intercessão, de adoração, de contemplação de Deus, porque ele estava ali debaixo de uma opressão, debaixo de uma angústia, porque ele sabia daquilo que estava vindo. O texto que nós lemos em João, capítulo 12, é quando alguns gregos querem vir, querem se encontrar com Jesus. Jesus, vamos abrir aqui novamente, João, capítulo 12. A partir do versículo 20, vai falar que havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, Galiléia, e rogavam-lhe, dizendo, Senhor, nós queríamos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. Jesus respondeu, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ali só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. O versículo 27 fala, agora minha alma está perturbada, e que eu direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Jesus, então, quando esses gregos querem encontrar com ele, ele entende que os sinais estão, a conta está começando a fechar, os sinais estão começando a se cumprir, de que os homens estão vindo, necessitam de conhecê-lo, e ele entende os passos, gente, do que demonstra a proximidade da cruz. E quando Jesus percebe pela chegada desses gregos, talvez esse é um sinal da proximidade dos dias em que ele vai morrer, é nesse momento que ele fala, nossa, eu estou perturbado, minha alma está perturbada, minha alma está agitada, está ansiosa, angustiada, e ele ora e fala assim, Pai, salva-me desta hora. Mas ao mesmo tempo ele está tão perturbado que ele fala, Pai, salva-me desta hora. Oh Pai, mas foi para isso que eu vim esta hora, é para isso que eu estou aqui, foi para isso que eu vim nesse momento. Nós já falamos aqui no capítulo 13 de João, Jesus está reunido com seus discípulos, 13 no versículo 21, Jesus fala, tendo dito isso, turbou-se em espírito e firmou dizendo, na verdade vos digo, que um de vocês há de me trair. Jesus então está reunido ali, naquela mesa do banquete junto com seus discípulos, ele está ceando com eles, e chega esse momento em que ele tem que
revelar que no meio daquela galera que ele havia escolhido tão bem que um deles seria o traidor. Nesse momento, a Bíblia fala que o seu espírito estava turbado, o seu espírito estava angustiado, assim, já começava um peso. Sabe quando você começa a sentir aquele frio na barriga quando a situação acontece? Você fala assim, nossa, vai dar ruim, eu estou com um mau pressentimento, nossa, eu estou sentindo um medo aqui, um friozinho na barriga, é aquela subida da montanha-russa, assim, você sabe quando ela chegar lá em cima, ela vai despencar. Era pior do que isso, porque a montanha-russa passa logo. A aflição de Jesus duraria muitas horas ali, e ele realmente sabia que ele sofreria. E mais do que isso, Jesus levaria o peso do nosso pecado. Impossível no meu coração, não sei como você está recebendo tudo isso aqui, aí, mas nós estamos aqui, só está eu, Cauã está aqui filmando, mas a presença de Deus está tão forte aqui ao falarmos da palavra, e eu me lembro do momento em que nós estudamos alguns meses atrás na sala do louvor, quando nós estávamos estudando sobre o peso da condenação que estava sobre Jesus, quando o texto bíblico fala, né, se alguém destruir o templo do Senhor, Deus destruirá, o salário do pecado é a morte. Era esse texto que nós estávamos estudando, e Jesus recebe ali no seu próprio corpo o pagamento pelo seu pecado, a morte, a aflição da morte, o sofrimento, quando ele fala, né, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava vindo sobre ele todo o peso do pecado do homem, ele estava carregando tudo isso ali. Uau, isso é muito profundo, isso é muito extraordinário. Hebreus no capítulo 5, aleluia, amém, gente? Vocês estão comigo aí? Vai marcando aí, se você tiver dúvidas, fale aí no chat, nós vamos responder depois. Hebreus capítulo 5, versículo 7 fala, o qual nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O texto está dizendo que Jesus, gente, com grande clamor e com lágrimas, orações e súplicas, isso nos mostra que o pedido de Jesus era que Deus o livrasse, olha só, e com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido ao que temia. Esse clamor de livre-me da morte, quando Jesus no Getsemane fala, né, Pai, se possível passa de mim este cálice, ele tem que passar pela morte, mas a morte não tem poder sobre ele, e ele vence, como nós já sabemos. E versículo 8, quando nós lemos, ainda que ele fosse filho, ele aprendeu a obedecer sobre aquilo que ele padeceu. Amém? Nós precisamos falar aqui também sobre a impecabilidade, que embora como nós, em nossa forma e essência, Jesus nasceu sem pecado e nunca pecou em toda a sua vida. Isso foi possível, como vemos na vida de Adão, por um tempo no Éden. Deus não nos criou pecadores, mas santos e retos. O pecado corrompeu a imagem de Deus para nós. Quando nós olhamos para a história do homem, da criação do homem no jardim, Deus cria o homem de maneira tão limpa, de maneira tão reta, de maneira tão santa, e esse homem se corrompe, esse homem se perde pela desobediência que ele trilha com Deus. Jesus, ao contrário, como ele trilha um caminho de obedecer ao Pai em todo o tempo, de obedecer ao Pai em todos os momentos, ele recebe revelação e manifestação do poder da santidade. Nós vamos no livro de Lucas, no capítulo 4, quando Jesus está passando ali pelo deserto do jejum. Nós estamos aí, alguns finalizaram o jejum de Jesus, de 40 dias, alguns só na água, outros com alguma abstinência de alguns alimentos, e durante esse período é um momento que muitos são tentados, né? Eu ouvi pessoas falando assim, nossa, eu estou sentindo abstinência de chocolate, de carne. Eu me lembro nos primeiros dias do meu jejum, desse jejum de 40 dias, nos primeiros dias eu sentia muita fraqueza pelo impacto da quantidade de alimentos que eu tive que me abster. Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de comer
de maneira saudável, mas o tanto que eu gosto de comer carne, por exemplo, e viver todos esses dias sem carne, sem nada de doce, sem pão, sem delícias, foi algo muito difícil. E Jesus, em muitos momentos eu fui tentado, em muitos momentos eu fico pensando assim, nossa, o que eu vou comer logo depois que esse jejum meu terminar? Tive que lidar com várias coisas, churrascos, feijoadas, sobremesas, tantos bolos, né? Mas Deus está nos dando vitória, aleluia. Mas Jesus, quando ele é tentado pelo diabo, ele não cai. Satanás é impossível de seduzir Jesus, porque Jesus estava cheio de um poder de santificação e ele estava firme para viver uma vida de santidade. O versículo de João capítulo 8, versículo 46, eles mostram que Jesus está indagando, falando assim, o que vocês podem falar contra mim? Não há nada que vocês podem falar contra mim. Nós vemos que os fariseus, saduceus procuravam oportunidade para falar contra Jesus, procuravam oportunidade para tocar na vida de Jesus, mas ele era totalmente santo e irrepreensível. Eu estou lendo um livro, chamou Uma Questão de Honra. Eu fui guiado pelo Espírito Santo a ler esse livro nesse momento de crise, dessa pandemia e de crise financeira, porque eu acredito que nesse momento muita gente vai mudar o modo de se relacionar com o dinheiro pela crise que se desflecha aí pelos próximos tempos. Mas lendo esse livro eu fui impactado por uma parte do livro que o Luciano Subirá conta que em 2012 ele decide passar por um processo de transição. Quero te dizer que esse livro vai marcar a sua vida no quesito de contribuições e de servir a Deus com suas finanças. É Uma Questão de Honra, de Luciano Subirá. E ele conta na parte falando de caráter e de responsabilidades que nós devemos ter com a nossa vida financeira. Ele fala que eles receberam a direção do Senhor e eles se mudaram para Curitiba em 2012, junto com outras 8 equipes pastorais que era a sua igreja, com o propósito de firmar e estabelecer ali uma nova igreja a alcance ali em Curitiba. E eles tinham ali uma densa responsabilidade financeira mensal para estar cobrindo, e eles decidiram que eles pagariam todos os seus compromissos na cidade, mas os últimos compromissos que eles deixariam para depois, ou eles pagariam atrasado, seria somente as contas de telefone e despesas bancárias. E ele tinha um discurso dizendo que as pessoas da cidade conheciam que era eles precisavam ser irrepreensíveis na cidade, mas banco e companhia de telefone ninguém conhecia, então não tinha tanto problema assim. E aí ele conta que ele passou alguns meses, eles já estavam lidando com o ministério, investindo muito dinheiro, a igreja estava começando a dar os primeiros sinais, estavam organizando as finanças deles e dando tudo que eles tinham para erguer ali a obra que eles estavam trabalhando, a equipe toda. E ele foi chamado por um pastor que era amigo dele, em uma cidade próxima, e o pastor chamou ele no gabinete, conversou com ele, dizendo para ele assim: Luciano, você é um homem que nós honramos muito você, a minha esposa leu o seu livro, Uma Questão de Honra, e a minha esposa adotou esse livro como uma das disciplinas iniciais, como uma das leituras elementares e aqui da nossa igreja, de um curso está sendo dado. E nós temos uma irmã aqui da nossa igreja que nos chamou para um aconselhamento pastoral, e essa irmã falou que trabalha em uma grande companhia telefônica e que ela tem acesso às suas contas de telefone, que suas contas não são pagas, que há uma grande inadimplência sua com a operadora de telefone. E ela nos questionou como que você poderia ser um homem que escreve sobre honrar a Deus com suas finanças e honrar a Deus, a nossa responsabilidade do reino de Deus, e como que tipo de autoridade você teria para estar falando sobre isso, sendo que você tem aí suas contas em atraso, que você nunca consegue ser pontual nas suas despesas e às vezes tem todas essas inadimplências aí. Ele fala no livro que ele ficou nervoso com aquilo, falou com o pastor que ela era errada, que ela estava pegando um ponto pequeno do ministério dele para querer desqualificá-lo para a obra do ministério. E então, naquele momento, o pastor tenta e conversa com ele, falando com ele: filho, ajuste sua vida, você tem autoridade para isso. E ele voltou para casa, o Espírito Santo ministrou ao coração dele, falando com ele, e ele entendeu que de fato ele precisava fechar essa brecha, que ele tentou esconder uma parte que as pessoas não viam, mas naquilo ali Deus permitiu que alguém pudesse ver, e ele entendeu a necessidade de que a sua vida fosse mesmo pautada em incorruptibilidade, para ser um testemunho. E Jesus é esse homem que em nenhum momento ele fala, ele não esconde nenhuma conta, ele não paga uma porque as pessoas
para que as pessoas tivessem bom testemunho dele, e ele deixava outras atrasadas. Quando o coletor de imposto vem e chama a sua atenção, cobra dele ali o seu imposto, ele, Pedro, que devia, os outros discípulos talvez fossem menor de idade, não devessem aquele imposto, Jesus manda que Pedro fosse até o mar, pescasse e viesse, pagasse o imposto dele e o do próprio Pedro. Então nós vemos Jesus caminhando ali sem nada do que temer as pessoas. Quando Jesus está ali no momento do julgamento diante de Pilatos, nós vemos que a resposta de Pilatos para Jesus diante daquela multidão eu não tenho achado nada contra esse Jesus justo, esse homem, não tem nada que condene esse homem, não tem nada que coloque esse homem em uma posição de condenação. Quando Nicodemos também, no capítulo de João, acho que no capítulo 8, quando Jesus sobe à grande festa ali da Páscoa, no dia daquelas festas, Jesus publicamente se revela falando que ele era a fonte de águas vivas. Você pode assistir isso essa ministração no nosso culto de domingo da semana passada. Eu falei sobre esse texto. A história nos conta e nos relata que os fariseus ali, os líderes sacerdotais, se reúnem para matar Jesus. Eles querem matar Jesus, e Nicodemos se levanta e fala assim: a nossa lei condena um homem sem ter nada para falar contra. A nossa lei pode condenar um homem sem ter nada que o acuse. Esse homem não tem nada que possa acusá-lo. Essa era a estrutura de Jesus, um homem que era incorruptível e que era totalmente santo no seu modo de viver. O livro de Romanos, vamos abrir em Romanos capítulo 8. Versículo 3, diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Por que Jesus consegue condenar o pecado na carne? Porque ele veio na estrutura de um homem, na estrutura carnal, mostrando um homem em pecado, mas ele venceu e condena o pecado exatamente por viver uma vida de pureza e de santidade. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, é mais uma vez manifestado que Jesus não cometeu pecado algum, e ele foi puro, foi santo. Hebreus capítulo 4, versículo 15, 16, fala que Jesus era verdadeiramente um homem, todavia sem pecado, passou por todo tipo de tentação, mas ele venceu, passou por tudo isso, sem, no entanto, pecar. E nós vamos falar agora porque era necessária a plena humanidade de Jesus. O capítulo 1 quando nós olhamos, João capítulo 1, versículo 1, fala que no início era a palavra. A palavra nesse texto de João capítulo 1, versículo 1, é Logos. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Essa palavra, o verbo, essa palavra, João usa essa palavra logos exatamente porque João começa a perceber que estava nascendo ali nos primeiros anos da igreja a filosofia que depois vai se tornar o gnosticismo aí, que alguns tentavam falar que Deus era encontrado além daquilo que havia se pregado de Jesus, e era muito além, e negavam a existência de Jesus, a plena humanidade e divindade de Jesus. E no primeiro livro de João, 1 João 4, versículo 2 e 3 também é falado sobre que o espírito do anticristo nega a existência e a humanidade de Cristo. Essa é uma das grandes características do governo do anticristo que vem, e do espírito do anticristo, a negação da humanidade de Jesus, que Jesus de fato foi encarnado e viveu na terra. Romanos capítulo 5, versículo 18, vai nos falar sobre que Jesus foi um homem para exercer a obediência representativa daquilo que nós precisamos viver. Hebreus capítulo 2, versículo 16 e o versículo 17, Jesus foi homem para oferecer o sacrifício substitutivo por nós. Vamos abrir aí Hebreus capítulo 2,
Versículo 16, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar pecados do povo. Olha, Jesus, ele vem, ele assume como um sacrifício substitutivo por amor de nós. O livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala que Jesus foi o homem para cumprir o papel de mediador, porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Vamos abrir lá, livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Não existe nenhum outro ser que possa interceder junto ao Pai por nós, para que nós sejamos ouvidos ou possamos receber algo, somente Jesus Cristo. Hebreus 2, capítulo 15, fala que Jesus foi homem para ser nosso sumo sacerdote, aquele que foi adiante do Pai para oferecer um sacrifício por amor a nós. E Jesus, o livro de 1 João, eu amo esse texto, 1 João 2, versículo 6, fala que se alguém diz ser dele, tem que viver como ele viveu. Jesus foi o homem, ele viveu nesse caráter de humanidade para manifestar a nós, para nos mostrar um padrão, um exemplo de como nós devemos viver. Amém? Nós vamos falar agora sobre a divindade de Cristo. João capítulo 1, versículo 1, eu já falei, no início era o Logos, e lembra-se do início da criação, em que nós olharmos aqui nesse texto, nós vamos ver, João capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver a trindade manifesta. No início era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. No princípio da criação, Jesus também estava presente, o Espírito estava ali pairando, Jesus estava ali junto com o Pai, formando e estruturando todas as coisas, vendo que tudo era bom. Jesus é a luz, trazido a revelação do mundo no primeiro dia, a luz do mundo que brilha sobre o mundo inteiro, para que o Pai estivesse operando a sua natureza criadora. E Jesus é a palavra, né, usada com relação a Cristo. Jesus é a palavra de Deus, melhor dizendo, usada para revelar quem Jesus é. A palavra do Senhor, o Kyrios, né, usada com relação a Cristo aqui, está em Mateus capítulo 13, versículo 27. Mateus 13, versículo 27, fala que, e os servos do pai de família, indo com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, por quem tem então joio? Esse é o momento que Jesus conta a parábola do trigo e do joio, e ele fala que nesse texto a pergunta, né, dirigida dizendo Senhor, no capítulo 21, versículo 30, eu vou explicar agora sobre o Kyrios. Mateus capítulo 21, versículo 30, nos fala, dirigindo-se ao segundo, falou, e ele disse, de igual modo respondendo ele, disse: eu vou, Senhor, e não foi. Veja que Jesus está se manifestando e colocando numa posição como Senhor, e Senhor foi usado em todos os momentos da história. Ele é usado porque as pessoas no Velho Testamento tinham um temor de pronunciar o nome de Deus, Yahvé, então eles começam a usar a palavra Senhor, para, ao invés de usar a palavra Yahvé, mas já no tempo da igreja, e antes disso, o Império Romano, a grande potência da época, usava sempre essa palavra Kyrios para denominar aquele que era o Senhor, e o Senhor também era considerado como um Deus. O Império Romano é o primeiro a colocar que o imperador era um Deus. Eu acho que foi até Domiciano que foi o primeiro a ser colocado como imperador, que era Deus, e que suas ordens eram irrevogáveis, as suas ordens eram impossíveis de se voltar atrás. Jesus é esse Senhor que vem sobre a terra, está regendo a terra com o seu poder e com o seu governo.
Então, João 8:58, nós temos a manifestação de quando Jesus fala, né, gente, eu estou aqui e eu sou antes de Abraão, eu fui estabelecido como antes de Abraão. Jesus também, quando ele expulsa um demônio e ele é questionado pelos líderes fariseus, dizendo, você é expulso pelo poder de Beelzebul, Jesus está falando assim, ó, está aqui quem é maior que Salomão, tem mais autoridade que Salomão, mas que vocês não reconhecem. Jesus estava dizendo, eu fui aquele que inspirei, eu fui aquele que inspirei Salomão, que dei sabedoria a Salomão, que inspirei Moisés, estive com Moisés, fui aquele também que inclusive chamei Abraão. Apocalipse capítulo 22, versículo 13, Jesus é manifesto como alfa, como ômega, como princípio e o fim. Apocalipse no capítulo 1, versículo 8, quando João está tendo a revelação do Apocalipse, ele manifesta isso, que ele vê aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que tem a chave de Davi. É assim que Jesus está se manifestando e se revelando a João ali no início do Apocalipse. Gente, nós vemos que essa expressão filho do homem aparece 84 vezes no Novo Testamento. Por 84 vezes é manifesta essa expressão que revela a humanidade de Jesus. Cada uma das vezes que Jesus é chamado de filho do homem, o que está sendo ressaltado é que ele é esse Deus revestido de humanidade, manifestando o seu poder sobre a terra, revelando o seu poder. E essa expressão filho do homem é para que se cumprisse a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13, sobre quando Daniel vê o filho do homem, ele vê um homem que o seu semblante era como o filho do homem, mas a primeira vez que a palavra, essa expressão filho do homem é mencionada no Velho Testamento, é quando o Senhor está chamando Ezequiel e se relacionando com Ezequiel, chamando Ezequiel de filho do homem. Mateus, nós temos algumas referências, Mateus 11, 25 ao 30, 17, versículo 5, esse texto de Mateus 17, versículo 5, ele é extraordinário. Jesus estava no alto do monte, ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e é o momento da transfiguração. Essa palavra transfiguração aqui, o transfigurare, que no latim era tirar a capa e mostrar o conteúdo interno. Jesus revela-se o seu poder sobre quem ele é revestido de glória no alto do monte. Quando os discípulos estavam dormindo, ele recebe a anunciação do Pai, de que ele deveria ir para Jerusalém, e a palavra que sai do céu e que vem ali, e que os discípulos ouvem e recebem, é de que o Pai dizendo, né, este é meu Filho amado, em quem eu encontro todo o meu prazer, em quem me comprazo. Hebreus capítulo 1, versículo 1, o escritor de Hebreus começa dizendo, olha, Deus nos falou nos últimos tempos, usando os profetas, falando conosco por meio dos profetas, mas nos últimos tempos, Ele nos falou por intermédio de seu Filho Jesus. Jesus é aquele que vem para manifestar e revelar salvação ao homem, para manifestar e revelar salvação, e Jesus é a voz de Deus sendo manifesta na terra e sendo revelado a nós, esse Filho eterno e celestial, sendo igualado ao próprio Deus e sendo enviado por Deus para ser um anunciador da mensagem da verdade. Nós vamos falar agora das evidências da divindade de Cristo. Mateus capítulo 8, versículo 26, é manifesto quando Jesus está atravessando o mar da Galileia e ele, junto com os discípulos, estão enfrentando uma grande tempestade. Jesus estava dormindo, quando ele é despertado pelos discípulos, que eles estavam perecendo, o barco já estava ali cheio de água. Então é nesse momento que Jesus se levanta, repreende a tempestade, repreende o vento. E você lembra do que os discípulos disseram? Os discípulos disseram assim, uau, quem é esse? Que homem é esse que tem poder para dizer a tempestade e ela se acalma? Que homem é esse que tem poder para dizer ao vento e ele se acalma? Esse é Jesus, querido. Esse é Jesus, esse Jesus que está cheio de divindade, de poder, de autoridade. Em João capítulo 8, 58, nós já falamos sobre esse texto, quando Jesus fala, né, está aqui quem é maior do que Abraão, eu estive antes de Abraão. Marcos no capítulo 2,
esse texto de Marcos capítulo 2, a partir do versículo 5, é aquele texto quando Jesus está numa casa, tem uma grande multidão cercando ele, as pessoas estão ouvindo a sua pregação, as pessoas estão recebendo o que ele está ensinando, e havia um paralítico que estava sendo levado por 2 de seus amigos. Ele não consegue chegar até onde esse paralítico estava, até onde Jesus estava. Então eles abrem o telhado da casa e descem aquela maca pelo telhado, e quando eles descem, a maca se encontra exatamente onde Jesus estava, no centro daquela casa. Jesus olha para aquele homem, toca nele e fala: filho, os seus pecados estão perdoados. Naquele exato momento, quando Jesus fala, os seus pecados estão perdoados, ali alguns religiosos que estavam ali assistindo aquela cena e visualizando aquilo, que estavam ouvindo Jesus, começam a arrazoar dentro de si e dizer: que homem é esse? Quem esse homem pensa que é para querer perdoar pecados, para demonstrar ter poder para perdoar pecados? E é exatamente nesse momento que Jesus, sem ouvir nenhuma palavra sair da boca deles, Jesus vira, se torna para eles e fala: por que vocês questionam se eu tenho ou não poder para perdoar pecados? Eu quero mostrar para vocês que eu tenho sim poder para perdoar pecados e para dizer, levanta-te e anda. Jesus pergunta: o que é mais fácil? Dizer seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Essa pergunta ecoa pela eternidade e ainda é marcada nos nossos dias. O que é mais fácil? Estou fazendo a pergunta para você agora. O que é mais fácil? Dizer levanta-te e anda ou perdoados estão os seus pecados? Nós já estudamos esse texto. Você que está estudando, você que está assistindo essa aula, você que já assistiu às nossas aulas, minhas aulas e as aulas de Gabriel na classe do Ministério de Louvor, nós já estudando esse texto quando nós estávamos estudando o livro de Marcos, e naquele tempo vocês tiveram a oportunidade de responder. É mais fácil nós dizermos levanta-te e anda do que perdoados estão os seus pecados. Lembra que, se você não estava lá, eu quero ensinar que só pode perdoar uma ofensa quem foi ofendido. Se alguém, eu me lembro que quando nós fizemos essa aula, eu lembro que nós chamamos 2 personagens à frente, 2 pessoas para representar, e eu lembro que uma pessoa, eles eram um casal, eles são um casal, e uma pessoa do casal recebeu um tapa no rosto, e eu perguntei para o outro do casal perdão por ter dado aquele tapa, e ele até falou que me perdoava, porém a representação era de que não havia sido ele que levou o tapa, no caso lá da história, a moça que levou o tapa no rosto, não havia sido o rapaz que levou o tapa no rosto. Por mais que o coração dele é muito bom, a gente sabe disso, ele quis perdoar, era impossível que ele perdoasse, porque quem havia levado o tapa tinha sido sua namorada, quem havia recebido a ofensa tinha sido ela, então somente ela poderia me perdoar por ter dado aquele tapa no rosto dela. E nós falamos aquele dia porque Jesus tinha poder para perdoar pecados, porque o pecado do homem ofendeu o próprio Jesus, o pecado do homem ofendeu Deus, e Deus estava carregando toda a sua ira do pecado sobre Jesus. Seria isso que ele viveria lá na cruz, ele seria transpassado por conta do nosso pecado, ele receberia o peso da condenação pelo nosso pecado. Aliás, ele tinha se esvaziado, nós vamos terminar estudando esse texto aqui de Filipenses capítulo 2, ele havia se esvaziado, ele havia se humilhado, ele havia entregado toda a sua essência ali, se esvaziando, se humilhando, se colocando na forma do homem, exatamente por causa da ofensa do pecado do homem, por causa da impossibilidade, da inacalçabilidade do homem de ter possibilidade de remir o seu próprio pecado e ter vitória sobre o seu pecado. Então Jesus fala: eu tenho poder para perdoar pecado sim, porque a ofensa do pecado foi contra mim, e porque eu vou levar o peso desse pecado, porque eu vou sofrer as consequências desse pecado, eu sim tenho poder e tenho autoridade para te perdoar o pecado. E mais, levanta-te e anda. Então nós temos aqui manifesto essas 2 características da divindade de Cristo. Primeira, perdoando pecados. Segunda, dizendo ao enfermo: levanta e anda. Jesus restaura a vida daquele homem por completo. Aquele homem não tinha ele certamente tinha alguma inadequação na sua casa. Nós vemos vários paralíticos assim, expostos na rua de Israel, pedindo dinheiro. O paralítico que estava, por exemplo, na porta do templo chamada Formosa, pedindo ali para Pedro, quando Pedro e João estavam indo na oração. Alguns outros paralíticos Jesus encontrou, muitos deles eram mendigos. Esse aqui não era mendigo.
Ele tinha uma cama, ele tinha pessoas para carregá-lo, diferente daquele mendigo, que estava no tanque de Betesda, que não tinha alguém para levá-lo. Esse, ao contrário, tinha duas pessoas que o conduzia, que o levava para onde ele queria. Certamente esse homem era um homem de autoridade, um homem de posses, e quando Jesus o cura, Jesus fala com ele: volte para sua casa e não peques mais. Volte para sua casa, restaure sua vida, restaure sua família. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, nós não vamos entrar tão profundo nesse texto, mas nós vamos terminar com ele. E Apocalipse 19, versículo 10, fala que Jesus recebe a adoração, algo que era próprio para Deus, algo que era proibido aos homens e era próprio a Deus. Jesus está recebendo. Quando João tenta se prostrar e adorar o anjo fala assim: não faça isso, somente Cristo Jesus, somente o Cordeiro é digno de receber adoração, porque o Espírito de Cristo Jesus é o Espírito da profecia manifestado na terra. Nós vamos no versículo, nós falamos, gente, sobre essa revelação do Deus Senhor, desse Deus que tem autoridade, do Kyrios, o Deus Senhor, esse que é Deus que tem poder, que é autoridade. Nós falamos sobre o fato de que o imperador romano era considerado como Deus, que suas ordens eram irrevogáveis. Isso é manifesto no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 9, quando é dito que a salvação vem do Senhor, a salvação vem de Deus. Ou seja, o relato aqui nesse texto é a impossibilidade de o homem ter condições de pagar o preço pelo seu pecado, pelo seu dolo diante de Deus. Então Jonas é revelado que, Jonas manifesta que a salvação vem do Senhor, a revelação de salvação só pode vir desse Senhor que é Deus. E essa palavra Senhor é usada, né, no Velho Testamento, porque as pessoas tinham uma santa reverência em pronunciar o nome de Deus, então eles passam a chamar Deus como uma forma de reverência de Senhor. O livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nós já falamos que a divindade de Jesus era necessária para que se manifestasse também o poder de Jesus de ser mediador entre Deus e os homens, de ser aquele que media, que estabelece uma conexão, que estabelece uma relação, uma comunhão aqui no texto. O livro de 1 João, capítulo 2, versículo 23, fala que todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. A revelação da filiação e da divindade de Jesus é manifesta para que o Pai seja revelado. Jesus disse: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus e a mim que Tu enviastes ao mundo, que conheçam a nós. O conhecimento de Deus só pode ser dado por meio de Jesus. Foi Jesus também que disse que ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a necessidade de nós termos a manifestação da divindade de Jesus está estabelecida nesse tripé. O fato de que a salvação vem do Senhor, o fato de que Jesus é nosso mediador e o fato de que o modo de nós chegarmos até Deus é por meio de Jesus. Lembra que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? João, capítulo 1, versículo 14, fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja que o modo como nós nos tornamos filhos de Deus é quando nós abrimos o nosso coração para crermos, recebermos e vivermos a vida que Jesus tem preparado para nós. Agora, encerrando esse momento, e como eu falei, nós não conseguimos encerrar e falar de tudo aqui, da riqueza que é a cristologia, mas eu quero encerrar nesse texto de Filipenses capítulo 2, versículo 5, fala que, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está instruindo a igreja em Filipos sobre a possibilidade e a necessidade que a igreja em Filipos tivesse uma revelação no seu interior de sentimento semelhante ao que houve no interior de Cristo Jesus. E nós vamos ver que sentimento foi esse.
O sentimento de que Jesus era sendo Deus, tendo a forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Gente, a revelação aqui de quando Jesus se torna homem, já é um nível de esvaziar-se, né, de kenosis, nós podemos falar, essa é a palavra grega usada aqui para esse aniquilar-se, sobre esse esvaziar-se, esse esvaziamento, kenosis essa abertura, quando ele abre mão dos títulos que ele tinha, do poder que ele tinha, da divindade que ele tinha, e ele desce de nível, ele cai de nível. É mais ou menos quando você está assim, num lugar bem quente mesmo, quando é aquele verão, você está dentro do carro com o ar condicionado. Esse exemplo é bem minúsculo diante da revelação do que Jesus deixou de ser quando ele era Deus e ele tomou a forma de homem. Mas é quando você está num lugar bem quente, num carro com ar condicionado ali, fresquinho, 20 graus, e de repente você tem que sair, e quando você abre a porta, que você sai, você chega a ser impactado assim, com aquele calor que está do lado de fora. Foi isso que Jesus fez. Ele estava no céu, revestido de glória, sendo envolvido pelo amor e pelo poder do Pai, e ele tem que descer na terra, viver tudo que ele viveu, como nós falamos, passar pelas dores que os humanos passam, ser exposto a tudo que ele estava exposto por amor a nós. E o texto fala que ele aniquilou-se, ele kenosis, tomando a forma de servo, ele se esvazia, e fazendo-se semelhante aos homens. E o versículo 8 fala, e achado na forma de homem, ele humilhou ainda mais. Então, ele era Deus e ele se humilha, deixando de ser Deus, se tornando homem. E quando ele está na estrutura de homem, ele se humilha ainda mais, sendo obediente até a morte de cruz, que era a pior morte dos tempos de Jesus. Era a morte somente que bandidos, malfeitores eram crucificados. Ali do lado de fora, naquele monte chamado Gólgota, que era na verdade um lixão, animais peçonhentos tinha ali, era um lugar de sujeira. É nesse lugar que Jesus foi crucificado, foi nesse lugar que ele foi posto. Então, agora Deus tomou forma de homem e agora está na condição mais paupérrima que ele pode ter. E o texto fala que além disso, Jesus ainda desce nos lugares profundos da terra. Ele vai aos lugares profundos, ele prega aos espíritos em prisão. O livro de Judas fala. Então nós vemos esse Deus está só descendo, está só se esvaziando. O apóstolo Paulo está ensinando isso para a igreja em Filipe, dizendo que vocês possam se humilhar cada vez mais, que aquilo que vocês estão recebendo em Deus não torne vocês soberbos, arrogantes, presunçosos, mas que vocês possam olhar para Jesus, de quem vocês têm aprendido e recebido o Evangelho, e se tornem semelhantes a Ele. E quando Jesus toma essa morte de cruz, a partir de agora o apóstolo Paulo passa a trilhar esse versículo que é maravilhoso, para mim é extraordinário, que diz que porque Jesus se humilhou, e ele está dizendo, irmãos, essa é a recompensa daqueles que se humilham. Jesus disse, gente, que aquele que se humilha no reino é exaltado, aquele que se exalta no reino será humilhado. Nesse texto, o apóstolo Paulo fala que porque Jesus se humilhou, Deus o exaltou soberanamente. Uau, que maravilhoso! E lhe deu um nome que está sobre todo nome que se nomeia. E o versículo 10 fala para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uau, aleluia! Que maravilhoso é isso! Nós podemos declarar que nós nos dobramos no nome de Jesus, nós o entregamos, porque Ele é digno de honra, de glória, que extraordinária. Nós podemos saber que todo joelho vai se dobrar, daqueles que estão no céu, daqueles que estão na terra, daqueles que estão debaixo da terra esperando a ressurreição dos mortos, daqueles que estão aprisionados. Todo joelho há de se dobrar e confessar que Jesus é o Cristo. E tudo isso foi só porque Ele
Kenosis, porque ele se esvaziou, porque ele abriu mão de quem ele era, ele abriu mão de tudo que ele tinha por amor à obediência do Pai. Há uma canção que nós temos cantado, né? Que em seu nome o inferno treme, em seu nome os coxos andam, porque há poder em teu nome, Jesus, para curar, para libertar, para sarar, para transformar. Há poder, há impacto, a relevância que está no teu nome. E essa canção fala, né? Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura a toda dor. E eu quero orar por você nesta manhã, abençoando a sua vida, declarando para você que compreender a revelação e o poder da vida de Jesus trará para você, trará para sua casa, trará para sua família impacto, relevância e poder. Que a relevância do nome de Jesus nos coloca junto com Ele, no lugar onde nós governaremos e estabeleceremos o poder e o seu domínio para sempre. Amém? Pai, nós te louvamos pelo seu amor, pelo seu poder e pelo seu domínio que está sobre toda a terra. Te louvamos pela tua palavra que é viva, que é real e que está presente no nosso dia, Pai. Te louvamos por essa manhã que a revelação das Escrituras chega até nós de maneira tão extraordinária e que o Senhor alimenta o nosso coração de graça, de vida e de manifestação do seu amor e do seu poder. Louvamos ao Senhor pela Novo Say School, por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo, e nós cremos que o Senhor ainda fará. Nós cremos, Pai, nas Tuas promessas para essa escola e aquilo que vai acontecer na vida de todos aqueles que estão já passando por esse centro de treinamento, por essa plataforma de preparação para a obra do ministério. Nós cremos eu creio, Senhor, que pessoas que estão me assistindo agora receberão poder e autoridade no Teu nome, para ir às nações no Teu nome, para discipular milhares de pessoas no Teu nome, para testemunhar do Seu amor, da Sua revelação de vida, de glória e de graça, pessoas que vão ser relevantes e as suas vidas vão ter impacto. Pai, eu declaro no nome de Jesus que pessoas que estão me assistindo agora, que estão recebendo esta aula, Pai, do nome de Jesus, Pai, elas viverão com uma vida de tamanho impacto, que mesmo depois de sua morte, Pai, pessoas vão se lembrar delas, outras gerações vão se lembrar e contar a história que elas escreveram com o Senhor. Pai, que cada um de nós compreendamos o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, o motivo pelo qual o Senhor nos chamou, e que possamos desfrutar, Pai, de toda a vida que o Teu Espírito tem preparado para nós. Pai, te louvamos, te bendizemos e te engrandecemos, porque tudo que o Senhor faz é bom e o que o Senhor faz dura para sempre. Obrigado, Jesus, por ter dado a sua vida por amor a nós e por nos ter dado o Teu nome que nos guarda. E nós estamos respaldados pelo poder, pela autoridade e pelo impacto que há no Teu nome. Te bendizemos por tudo, no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de paz, de bênção. Hoje à noite, às 19 horas, nós estaremos celebrando o nosso culto de ceia, celebrando esse domingo de ressurreição. Vamos nos alegrar, reúna a sua família, todos juntos, nós vamos cear. Talvez vai ser a primeira vez que você e sua família vão cear juntos. É uma oportunidade única que você vai ter na sua casa. Não perca isso, prepare o pão, prepare o suco de uva e nós vamos nos alegrar juntos. Você também que está nos assistindo, você está participando de uma aula agora ao vivo da Novo Say School. Você pode voltar também na nossa linha aí do YouTube, você pode encontrar as nossas últimas aulas que foram publicadas desde que o período da quarentena finalizou. Esta aula vai estar disponível somente até às 18 horas e você pode participar. Nós estamos fazendo o curso do módulo 2, Firmando na Rocha. Logo após esse curso, nós temos o nosso próximo nível, que é a preparação ministerial, obras do ministério. Não perca isso, esteja alinhado. Se você quer a apostila, aí no nosso link você pode pedir a apostila pela central de comunicação da nossa igreja, que está passando aqui embaixo agora. Você pode pedir, eu quero a apostila da aula de hoje, você vai receber. Na próxima semana, nós continuaremos aqui falando sobre a Trindade e recebendo aquilo que o Senhor tem para nós. Que a glória do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa, no poderoso nome de Jesus.